Prezados, bom dia, boa tarde, né, boa noite. Essa é uma apresentação sobre métricas para avaliação de periódicos científicos. Esse conteúdo foi apresentado durante o primeiro simpósio de pós-graduação da UFSJ, e aqui o objetivo é mostrar as métricas, né, como que elas são calculadas, o que elas significam e as suas limitações, né. E vamos fazer um exercício também de como que a gente pode melhorar essas métricas e avaliar de forma mais adequada os periódicos. Tá? Bom, então vamos começar com, primeiro classificando os periódicos, né? Importante que a gente conheça que tem periódicos que são sérios, né? Ou seja, tem corpo editorial, né? Com pesquisadores respeitáveis, tem uma revisão por pares rigorosa, né? Você não vai conseguir publicar qualquer trabalho lá, tem que ser pesquisa inédita. As publicações podem ou não ser pagas, então isso depende, né, de cada periódico, né? Então é onde a gente divulga, né, nossa contribuição científica, né? E tem também, né, os caça-níqueis, os periódicos predatórios, né, que são né, pessoas que criam site, grupos que criam site para aceitam qualquer tipo de artigo, qualquer, né, trabalho mal feito que você fizer, basta pagar que eles publicam. E não tem nenhum valor acadêmico, porque eles, né, são mal vistos, não tem rigor. Então, o objetivo deles não é contribuir para o avanço da ciência, né? Então, como é que eu evito esses periódicos predatórios, né? Olha no Qualis da CAPES, né? Não evite periódico C, tá certo? Periódico C não tem qualidade. Veja se está indexado na base Scopus ou na Web of Science. Olha a editora, essa é uma editora confiável, né, de respeitabilidade, a Weil, Springer, Elsevier, as editoras científicas, né? Isso vai te dar uma garantia de qualidade, tá certo? Bom, ranqueamento dos periódicos, né? Então, há métricas que são usadas na avaliação dos periódicos, né? Eu vou falar de três aqui, tá? O fator de impacto, que é o mais famoso, o site score, né? Então, o fator de impacto é da Web of Science, o site score é da Scopus, né? E o percentil, ele é baseado nessas duas, né? Tem o percentil para cada um deles, eu vou explicar o que é também. Tá? Então, o primeiro fator de impacto, ele é uma medida que é liberada todo ano. Cada ano o periódico tem o fator de impacto, né? O que é o fator de impacto no ano N? Então, a ideia é você medir quanto que um artigo publicado nesse periódico é citado, né? Então, o fator de impacto no ano N seria as citações naquele ano N, né, que aquele periódico recebe, de artigos desse periódico que foram publicados. Então, os artigos foram publicados em 2 anos anteriores, em menos dois, né? Então, as citações que esses artigos recebem no ano N, tá? Dividido pelo número de artigos nesses 2 anos anteriores. Então, a ideia seria mais ou menos quanto, na média por ano, né, um artigo desse periódico é citado. Tá certo? Ele dá essa ideia. Bom, então ele tem. A ideia é que mais citações quer dizer mais qualidade, né? Claro que você pode questionar isso, mas nós também estamos aqui assumindo que a citação é sinônimo de qualidade. O problema é que o fator de impacto ele mede apenas anos recentes, tá certo? Ele não capta a influência de artigos no longo prazo. Então, se você tem um tipo de periódico, né, um periódico que as citações são logo depois em que o artigo é publicado, ele pode ter um fator de impacto alto, mas logo depois os artigos não são citados mais. Ele deixa de influenciar a literatura. Então, esse aspecto, o fator de impacto não pega. Ou se você tem um periódico em que durante décadas os artigos lá vão sendo citados, o fator de impacto não vai captar isso. Então, a limitação do fator de impacto é que ele é para publicações recentes, né? Então, isso é importante a gente ter em mente. O outro é o site score da Scopus, né? Como é que é feito? É parecido com o fator de impacto, só que você pega as publicações de 4 anos, né? Aí você vê as citações que essas publicações receberam nesses 4 anos, divide pelo número de publicações, né, daquele periódico nesses 4 anos. Tá? Então, geralmente, ele dá aí um valor, na média, assim, uns 50% acima do fator de impacto. Flutua, né? Não é igual, né?
Mais ou menos isso. Tá? Então, novamente, ele tem uma limitação, apesar dele pegar um tempo um pouco maior, né? Ainda assim, é um intervalo de tempo curto. Então, é uma medida muito logo depois da publicação, né? Então, artigos são artigos que vão consolidar mais o conhecimento, vão influenciar durante décadas, não vão estar aparecendo nesse site score, nem no fator de impacto. A outra medida, né, chamada percentil, qual que é a ideia? É você assumir que áreas diferentes, e às vezes até sub-áreas, né, têm um perfil de citação diferente. Então, fica muito difícil você comparar fator de impacto de periódicos com áreas diferentes, até sub-áreas diferentes, porque o padrão de citação é diferente. Por exemplo, um certo periódico, cada documento ali pode citar, digamos, 40 artigos. Um outro periódico cita 80, então é claro que o fator de impacto vai ser maior, né? O padrão temporal de citação. Então, o percentil, ele classifica os periódicos numa área específica. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar a área de química orgânica. Então, esse aqui é dos Scopus. Né? Ele entende que tem 192 periódicos, né, que ele entende que é de química orgânica. Né? O que tem, não necessariamente é só química orgânica, mas tem artigos de química orgânica. Aí ele pegou esse periódico aqui, né? Aqui é o site score dele. Então, você ranqueia conforme maior o site score, né? O maior seria melhor. Então, está dizendo aqui que o seguinte, ele é 34º em 192, em termos de maior site score. Né? Então, quer dizer o seguinte, que 82% dos outros periódicos estão abaixo dele em termos de site score. Então, esse é o percentil. Então, vai de 0 a 100. Então, a ideia aqui é você ter um índice que você pode comparar áreas diferentes. Né? Você está pegando aquele periódico e compara com os demais na mesma área. Então, a ideia seria essa, percentil. Bom, então, por que é importante, né, do percentil? Bom, vamos olhar os dados aqui. Aqui você tem várias áreas, né? Aqui a média do fator de impacto, aqui o valor máximo, e esse aqui na média quantas referências, né, que ele está citando. Vou pegar química e matemática. Então, a média do fator de impacto nos periódicos da química, né, nesse ano aqui, 2016, é 2,7, né? A matemática, 1. O periódico com maior fator de impacto aqui é praticamente 48, aqui é 9, né? Então, você vê que é diferente a área, né? Então, é claro que eu não posso comparar a periódico da química com a da matemática, porque é diferente. Vamos olhar aqui, por exemplo, o número de referências. A química, na média, cada artigo cita 41 outros. Aqui na matemática são 16. Então, é claro que isso aqui vai interferir, né, no fator de impacto. Tá certo? Então, eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer comparação de áreas diferentes e mesmo até dentro de uma área, né, você tem sub-áreas que podem ter um padrão diferente. Então, esse é o problema na hora de você querer ranquear um periódico por fator de impacto, né, ou por site score, porque você tem padrões de citações que são diferentes. Né? Então, não quer dizer que o nosso fator de impacto é melhor nesse caso aqui, né, porque o padrão é outro. Então, aqui o percentil, né, a CAPES, pelo menos esse oficial, né, isso seria a nova classificação da CAPES, teria extrato A e extrato B, e o extrato A é o percentil acima de 50, o extrato B abaixo de 50. Então, a cada 12,5 de percentil, você anda um número, né, dentro do extrato. Tá certo? Então, essa seria a nova classificação da CAPES, que seria geral para todas as áreas. Você não tem mais um qualificado para cada área, o que é ótimo. Né? Foi uma coisa muito bem feita, porque você agora compara áreas diferentes e não permite que uma área pegue um periódico de baixa qualidade e coloque ele com um periódico de alta qualidade, ou num extrato mais alto. Né? Agora você tem um extrato único, e aí você evita, né, esse tipo de situação. Bom, bom, aí a questão, né? Então, fator de impacto, o site score, eles não captam a importância real do periódico totalmente, né? Só parcialmente. Né? Há outro indicador, né, que é importante, que é o cited half-life, né, que eu traduzi como meia-vida de citação, ou de citações. Né? O que seria isso? É a mediana da idade dos artigos do periódico que foram citados no ano de medição.
Então, isso mede, né, a obsolescência dos artigos em periódico. Quanto maior a meia-vida, por mais tempo, né, os artigos daquele periódico vão sendo citados. Então, uma meia-vida de 5 anos quer dizer que metade das citações, né, daquele periódico que recebeu naquele ano são de artigos com até 5 anos, a outra metade é mais de 5 anos. Então, isso coloca, né, a idade dos artigos que estão sendo citados naquele periódico. Então, se você tem uma meia-vida muito longa, quer dizer que aquele periódico, os artigos ali, durante muito tempo, vai estar influenciando a literatura. Então, isso é positivo. Quanto maior a meia-vida, melhor a qualidade, se você está entendendo citação e qualidade. Tá certo? Então, ele mede o tempo de influência dos artigos no periódico. Né? Então, não só o site score, o fator de impacto, né, vamos dizer, está medindo a citação, a meia-vida também. Então, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, percentagem de citação em 2003, aqui são áreas, né, aqui é matemática, aqui é biologia da célula, né, o celular, e aqui os anos anteriores. Ó. Então, o que é esse gráfico aqui? Então, em 2003, né, a gente olha esse gráfico aqui, olha, em torno de 5% das citações que a matemática recebeu em 2003 foram de artigos publicados em 2001. Né? Entende? Então, nesse caso aqui, ó, publicado em 2001, na análise de biologia celular, 12% das citações que ele recebeu em 2013 é de artigos publicados em 2001. Tá? Então, você vê o seguinte, aqui é o padrão temporal de citação. Então, quando você sobe demais aqui, né, quer dizer que ele vai, como a área tem que integrar para 100%, isso aqui vai cair mais rápido para zero. E esse aqui não, ele vai ficar mais longo. Então, a matemática ele vai ter uma meia-vida mais longa. Isso aqui vai ter uma meia-vida mais curta. Por outro lado, o fator de impacto, ele mede esse tempo aqui bem curto, logo depois, né, do ano de referência. Então, é claro que esse padrão temporal de citação vai levar o fator de impacto nesse estereótipo aqui, enquanto a matemática vai ficar prejudicada aqui. Mas isso não quer dizer que é mais citação, quer dizer que muitas citações da matemática estão vindo de artigos mais antigos. Então, se eu pego o fator de impacto, eu desconsidero esse aspecto aqui, a curva. Tá certo? Eu estou pegando a coisa muito imediata. Então, eu não posso comparar isso aqui. Ou, se eu quero comparar, o que eu tenho que fazer é incorporar esse aspecto aqui. Tá? De como a curva, né, vai para zero, a meia-vida. Eu não posso usar só o fator de impacto, eu tenho que usar a meia-vida também. Então, aqui são artigos, ou melhor, são periódicos da área de química, que é analítica, orgânica, inorgânica e fisicoquímica. Aqui, então, dentro da área de química, você já vê um padrão diferente. Ó. Essas duas curvas aqui que sobem, então aqui é 2021, tá? Eu fiz a curva ao contrário, e aqui a porcentagem de citação também, aqui os anos, né, de onde vem as citações, né, de quais artigos, né, qual ano vem a citação, nesse ano 2021. Então, você vê o seguinte, olha, analítica e inorgânica, elas sobem, né, mais rapidamente, né, e depois ela vai ter que ir para zero mais rápido, né, porque a integral tem que ser 100%. A orgânica é mais lenta e a fisicoquímica é mais lenta ainda. Então, é claro que a fisicoquímica, né, o Journal Physical Chemistry e a orgânica vão ter um tempo de vida mais longo e um fator de impacto por esse tipo de gráfico aqui mais curto, tá certo? E esse aqui vão ter um fator de impacto maior, mas uma meia-vida mais curta também. Tá? Então, se eu quero avaliar corretamente um periódico, né, em termos de citações, eu não posso pegar só como que ele aumenta aqui, eu tenho que pegar como é que ele se estende, né, para cá. Eu tenho que incorporar esses dois elementos, tá certo? Então, para a gente fazer esse exercício aqui, vamos definir o fator de influência, que seria o fator de impacto vezes a meia-vida de citação, eu dividi por 10. Né? Mas porque muitas horas da minha vida estão em torno de 10, então por isso a gente... Isso aqui seria uma modulação do fator de impacto. Né? Se ele tem uma medida mais longa, ele sobe, se ele tem uma medida mais baixa, ele diminui. Tá? Então, o fato de você multiplicar os dois, eu pego tanto o aspecto de quanto a curva sobe, sobre quanto que ela é extensa. Tá certo? Isso dá uma ideia melhor, né? Do padrão das citações que ele recebe. Né? E aqui eu avaliei esses vários periódicos, né? Da área de química, os mais fundamentais e outros assuntos mais aplicados, por exemplo, catálise B, que é catálise na área ambiental, área de energia, combustíveis, né?
Então, esse primeiro gráfico mostra o fator de impacto. O que a gente nota aqui? Que as áreas mais fundamentais, a fisicoquímica, né, a orgânica, mesmo a inorgânica, a analítica nem tanto, né, aqui a Geography Chemical Physics também é mais fundamental, estão com fator de impacto relativamente mais baixo. Né? São bons fatores de impacto, mas são baixos comparado com esse aqui, né, que está bem alto, que está bem desproporcional. Essa aqui é uma área de um assunto que está importante agora, que é a catálise, e catálise na área ambiental, né, que nós estamos, né, uma época de problema, questão energética, questão ambiental, então é um assunto que acaba tendo muita pesquisa e os avanços são, né, pequenos avanços momentâneos e você vai sendo citado, então você acaba tendo um fator de impacto alto. Né? Esse aqui também está. Né? Mas isso aqui, não, no meu entender, não reflete a qualidade desses periódicos. Né? Eu conheço vários desses periódicos, a gente lê, e a minha impressão é que isso aqui é uma avaliação distorcida. Quando a gente olha aqui a meia-vida, né, que é outro parâmetro de qualidade, né, você vê que a parte, esse aqui que era o melhor lá em fator de impacto, ficou o menor aqui. Você inverteu a situação. Né? E esses periódicos mais fundamentais, né, ou seja, tem aqueles artigos que durante muito tempo vão influenciando, agora eles aparecem bem aqui na minha vida. Né? Orgânica, inorgânica, fisicoquímica. Esse é um periódico muito bem conhecido, né, por ter uns trabalhos fundamentais em fisicoquímica e em física molecular. Esse Journal of Catalysis, ele tem também um trabalho mais fundamental, né, de catálise. Esses são mais aplicados, né, mais da moda, vamos dizer assim, já tem uma vida mais curta. Então, quando a gente combina os dois, né, que é o fator de influência, multiplica um pelo outro, divide por 10, você vê que esses vários periódicos, são bons periódicos, né, ficam com o fator de influência fica um ranqueamento muito mais razoável. Né? Isso aqui passa para mim uma impressão muito mais realista da importância dos periódicos do que você pegar o fator de impacto. Né? Então, isso aqui é uma crítica ao uso do fator de impacto. Você vê que ele está distorcendo o processo de avaliação. A gente usa muito o fator de impacto para ranquear o periódico e, consequentemente, ranquear nós mesmos cientistas. Porque você publica no artigo, você vai olhar qual o fator de impacto do artigo que você publicou. Tá certo? E você está esquecendo esse outro aspecto mais fundamental, né, as pesquisas mais fundamentais, que vão ter meia-vida mais longa, né, e que vão ser importantes também. Tá certo? Então, a conclusão, né, usar o fator de impacto no site score não são suficientes para medir a qualidade do periódico, né, e olha que eu estou entendendo que qualidade é aceitação, né, pois concentram sua influência em anos recentes. Né. A meia-vida, né, o site de half-life, né, deve ser incluído também se eu quero medir a qualidade. Né. A outra opção é usar o percentil, tá certo? Eu posso comparar melhor os periódicos, posso comparar melhor as áreas. Né. E por aqui a gente, então, encerra essa apresentação. Eu espero que tenha sido bem instrutivo. Muito obrigado.